Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Aparecida Borges, eu sou doutoranda em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Universidade 9 de Julho. Escrevi um artigo juntamente com a minha orientadora, professora Tatiana Tucunduva Felipe Cortese, em relação à educação não formal, como mecanismo de resiliência às mudanças climáticas no Brasil. Esse artigo ele tem como objetivo tratar de uma maneira bem inicial o tema sobre educação ambiental e como a educação não formal, técnicas de conscientização, informação e comunicação mais fáceis, mais simples de acesso às pessoas, podem ajudar a combater ou a prevenir ou auxiliar pós-desastres. Então, diante de algumas participações em eventos, acompanhamento de eventos, nós identificamos que, ao final, as instituições, Defesa Civil, bombeiros, polícia militar, entre outros agentes participativos em desastres que efetivamente acontecem, informam que a informação, a educação, ela é um facilitador para que as pessoas tenham essa conscientização e saibam lidar com desastres, né? Saibam lidar com situações que elas participam, que elas estão ali à frente, porque muitas vezes os gestores públicos chegam após o desastre. Então as pessoas precisam ter uma informação de como lidar caso isso venha acontecer e caso isso já tenha ocorrido, como que dar essa função, levar essa informação. Então no trabalho eu dividi o artigo em introdução, justificativa, objetivos, a parte da fundamentação teórica, metodologia e conclusões. Então, rapidamente, eu vou fazer alguns apontamentos para que vocês depois se interessem em fazer a leitura do artigo. Lembrando que é uma pesquisa inicial, que ela demanda uma análise muito mais aprofundada, que vai ser escrito em eventos futuros, mas que já fica aí para que vocês possam ter o interesse de fazer a leitura. Então, vamos lá. Em relação à introdução, diante de inúmeros desastres ambientais que têm ocorrido, o tema ele está em alta e diante disso, como eu havia dito, diante da participação de alguns eventos, nós identificamos que havia uma lacuna sobre instrumentos de comunicação para essas pessoas mais vulneráveis. Então, qual foi o objetivo aqui na introdução? A educação ambiental emerge como instrumento de comunicação e sensibilização, sendo capaz de aproximar a sociedade civil dos conhecimentos necessários para a construção de práticas mais resilientes. Diante disso, qual é a questão de pesquisa? A educação não formal pode se configurar como uma ferramenta eficaz para a capacitação da sociedade civil em situações de desastres ambientais? E aí nós buscamos essa resposta justamente no artigo. E dentro da justificativa, a efetividade das políticas públicas ambientais depende do engajamento e da capacidade de alcançar a sociedade civil, exigindo mecanismos de capacitação acessíveis e adequados a peculiaridades regionais. Então, sabemos que numa pesquisa futura, diante de determinados locais e regiões, nós sabemos que as informações vinculadas à educação ambiental ela pode ser diferente, em especial vinculadas à educação não formal. Nesse sentido, então, na sequência do nosso trabalho, então, qual o objetivo geral do artigo? Analisar o conceito de educação não formal e identificar a partir da literatura científica se essa definição é reconhecida no âmbito nacional como meio de fortalecimento das políticas e ações voltadas à prevenção de riscos e ao enfrentamento de mudanças climáticas. Diante desses objetivos, nós linkamos duas contribuições importantes. A ODS 13, que ela é vinculada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que está atrelada à prevenção e capacitação em eventos climáticos extremos, e também ao Marco de Sendai, porque o Marco de Sendai ele faz parte justamente dessa estrutura de redução de riscos, tanto para eventos antes do desastre, situações antes do desastre, como situações pós-desastres. Lembrando que o Marco de Sendai é dividido em 5 etapas, mas esse não é o objetivo aqui do trabalho, Então, vou seguir aqui na elucidação. Trouxe, dentro do conceito de educação não formal, o conceito da Maria Grou, que traz sobre uma definição de educação vinculada a um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania.
Então, qual que foi o desenvolvimento do trabalho, né? Explicar que a educação ambiental, ela não se trata apenas de uma educação vinculada à escola, de uma maneira técnica, mas também uma educação de uma maneira mais simples, de uma educação de uma maneira mais informal, que possa ser levada à sociedade civil. Então, como levar uma informação de prevenção a desastres, ou uma conscientização, ou algo vinculado a como a sociedade se reestruturar após um desastre de uma maneira fácil, uma maneira de fácil acesso, de uma comunicação simples e acessível para essas pessoas, tá? Dentro da metodologia, o trabalho foi dividido em 2 momentos. O primeiro momento, eu fiz uma revisão bibliográfica, no qual eu trouxe, encontrei justamente a definição da Maria da Glória Gol, falando sobre o conceito de educação não formal, explicando a sua importância no contexto de vulnerabilidade social. E em segundo momento, a pesquisa foi uma análise da revisão sistemática da literatura sobre o protocolo PRISMA, para identificar se no Brasil existem artigos científicos que tratam sobre o tema de educação não formal. Ao final, na parte de expressão de busca, eu trouxe os conceitos vinculados ao tema, como eu coloquei para vocês na apresentação, e dentro dos critérios de inclusão e exclusão, qual que era o objetivo de exclusão, tirar assuntos que não estavam vinculados à questão ambiental, e no critério de inclusão foram aceitos artigos que abordam uma das expressões como educação não formal e o objetivo do artigo vinculado a mudanças climáticas. E dentre os resultados, foram escolhidos 7 artigos relevantes para a estrutura completa. Lembrando que eu usei o site Web of Science, que eu não havia informado, então foi limitado apenas ao Web of Science, por isso que eu informei que numa pesquisa futura eu vou trazer a busca de outros sites de busca também, outras bases de dados de busca. Mas dentro do Web of Science foram escolhidos 7 artigos vinculados ao tema, no qual apenas um eu identifiquei sobre educação não formal tratada no Brasil. Então, dentre o assunto, verificou-se que na parte de políticas públicas até se diz sobre, mas na parte de implementação prática ainda se tem uma lacuna. Então, contudo, embora a educação não formal e as mudanças climáticas sejam discutidas na literatura, ainda são escassos políticas públicas efetivas voltadas à temática, em especial no contexto brasileiro. Então, mesmo que o tema ele trate sobre, ainda assim há uma lacuna na questão prática. E na conclusão do nosso artigo, então a pesquisa apontou que a educação não formal pode ser configurada como um método importante, relevante, para que busque a informação, levar essa comunicação para reduzir questões atinentes à capacitação de todos os envolvidos em situações de desastres, ao facilitar a comunicação e promover maior integração da sociedade civil no debate e na prática relacionada às mudanças climáticas. Ainda existem legislações e políticas direcionadas à educação ambiental e à mitigação de impactos, e observa-se uma distância entre o plano da norma e a realidade prática, que é justamente o que deve ser ali colocado à tona, e como se aplica, porque o escrito tem, mas e como que a gente aplica? Então, a utilização da educação não formal, ela apresenta como uma alternativa promissora, como eu falei, uma pesquisa inicial, capaz de potencializar os resultados das políticas que já existem. A educação não formal pode contribuir de maneira significativa para a consolidação de práticas sustentáveis, fortalecendo a prevenção e adaptação frente às mudanças climáticas. Dessa forma, conclui-se que o tema constitui uma ferramenta estratégica para avanço de políticas públicas ambientais e para a efetiva participação no enfrentamento aos desafios climáticos contemporâneos. Agradeço, muito obrigada a todos e bom evento.